dia! Graça e paz! Seja muito bem-vindo, nós estamos começando mais um culto aqui na IDOA e você é nosso convidado especial. Agora nós vamos adorar e bendizer o nome santo do nosso Deus. Você que está no seu smartphone, no seu celular, no seu notebook, na sua TV, está aí no conforto da tua casa, mas se desprenda agora. Vamos entregar uma adoração racional ao nosso Deus. A canção que nós iremos louvar, ela diz que nós temos a marca da promessa que o Senhor Jesus, Ele fez o sacrifício na cruz dele e nós temos hoje o direito à salvação. Amém? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
Deus, aleluia. Nós declaramos agora que nós temos a marca da promessa e agora nós vamos declarar que Ele é fiel. O Senhor Jesus, Ele é fiel em nossas vidas. Escute essa canção, medite nessa letra, amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim.
Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz, é muito bom estar aqui com você todos os domingos, nosso culto especial para falar da palavra do Senhor. Você sabe que eu costumo gravar vídeos aqui para o meu trabalho e eu, às vezes, nos meus vídeos de trabalho, eu gravo 3, 4, 5, 10 vezes. Mas quando eu gravo a palavra do Senhor é sempre da primeira vez e fica bom. Sabe por quê? Porque não é eu que estou operando aqui, é o Espírito Santo de Deus. E quando eu oro para o Espírito Santo de Deus falar na minha boca, por mim, sempre dá certo. Incrível, né? É uma coisa interessante, eu acabei de gravar vários vídeos aqui para trabalho e tive que gravar várias vezes. Mas quando fala das coisas de Deus, a gente acerta sempre. Porque as coisas de Deus sempre são certas, nunca tem como errar. Então essa é a primeira dica que eu dou para você no dia de hoje. Quando você tem o Senhor Deus na sua vida, quando você busca a direção do Senhor, sempre você estará certo. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. E no dia de hoje nós vamos falar de um tema que assola a humanidade. Quase 10% da população brasileira sofre disso. Chama-se ansiedade, é o mal do século. A ansiedade ela afeta muitas pessoas, eu já tive isso, trato isso para controlar isso, porque senão você pode ter problemas. Sabia disso? E por que assola tanto as pessoas a ansiedade? Porque o mundo está muito complexo, incerto, veloz, dinâmico. As demandas por velocidade estão cada vez maiores. Isso exige de nós muito. Aliás, a ansiedade é o mal do século. Agora com o coronavírus fica até difícil saber o que está mais complicado. Embora as pessoas dentro das suas casas também tenham grandes dificuldades. Então esse tema que é um tema extremamente pertinente, é um tema extremamente atual. Eu fiz um estudo especial para você, para essa pregação de hoje. Eu tenho uma pessoa muito especial aqui. Aliás, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu tenho essa pessoa especial que está aqui do outro lado aqui da gravadora, gravando, né, do celular gravando. Que eu vou convidá-la para vir aqui ao meu lado, por favor. A minha amada esposa Roseli. Ela vai vir aqui ao meu lado. Olá, graça e paz. Que bênção. Foi de surpresa essa, hein? É muito bom ter você aqui, né? E é muito legal a gente poder... Normalmente a Anne é minha cinegrafista, mas como hoje é aniversário do Peter Poo, já é sábado, e a Anne está lá brincando com os amigos, a gente está aqui ajustando, a Roseli veio aqui gravar e vai nos dar honra, né? Nós vamos fazer uma oração agora, não é isso? Amém! Vamos orar então. Amém. Vamos orar para as pessoas que estão aqui. O tema tão importante de ansiedade, eu acredito que essa pregação de hoje, essa apresentação de hoje, Roseli, vai ajudar muita gente, porque eu passei por isso e administro ainda a minha vida para não ter dificuldades com pânico, com essas coisas, porque se você não administrar, você tem problemas com isso. E a gente vai falar a origem disso, por que isso acontece e porque as pessoas, os cuidados que elas devem ter, né? Então, esse tema é um tema difícil, né? É verdade, é um tema super de impacto e quem não tem esse problema, na verdade é o mal do século, então vai ser uma bênção, porque estamos já ansiosos para ouvir aqui as ferramentas. Vamos orar? Então vamos orar, para evitar a ansiedade, né? Tá certo. Então eu convido você para juntamente aqui conosco, né, baixar a sua cabeça e fazermos essa oração. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento maravilhoso, por esse momento aqui de estarmos juntos na sua presença. Nós pedimos a presença do seu Espírito Santo, Papai, e que o Senhor venha falar poderosamente através aqui do pastor Paulo, para que as pessoas tenham as ferramentas, Pai, corretamente, para conseguir trilhar, Senhor, a sua jornada, para conseguir colocar de pé o seu propósito, para que os projetos saiam do papel e que a ansiedade seja gerenciada corretamente, que as pessoas consigam cuidar das suas emoções. Então, Papai, usa o pastor Paulo para nos dar esse alimento e as ferramentas ideais para que a gente consiga fazer o seu propósito aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, linda oração, né? E agora a gente aqui, como nós somos só em dois, né? Então a Roseli vai voltar para lá e a gente volta daqui a pouquinho já na configuração direta aqui comigo, tá bom? Deus abençoe até daqui a pouquinho. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Vamos falar sobre esse tema extremamente importante, que é a ansiedade, um tema que assola as pessoas no mundo. É um tema que o Brasil tem muitas pessoas ansiosas, quase 10% da população brasileira. Eu espero que esse vídeo ajude você, essa pregação ajude você a equilibrar. Como tem me ajudado, muitas coisas que eu aprendi aqui ao longo dessa jornada. Vou contar para você um pouco da minha história. Em 2017 eu tive um momento meio difícil da minha vida por conta da ansiedade. Tive síndrome do pânico. Eu vou falar um pouco dessa história para você e vai ser muito bom, tá certo? Vou pedir para a Roseli me dar o iPad aqui, a água, por favor.
para eu poder fazer a pregação. Obrigado, muito obrigado. É isso aí, hoje com a minha cinegrafista aqui, número 2, me ajudando aqui nos trabalhos. Vai ser legal você poder tomar nota, você que está aí, você, Roseli, que está aqui também, por esse tema, porque é um estudo que eu fiz, um estudo muito científico, né, baseado na ciência, e um estudo que diz também acerca do cristão, quais são as ferramentas que o cristão tem para poder lidar com essa situação. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a ansiedade. Vamos entender o que é ansiedade, saber como, se você é ou não ansioso, como você lida com a ansiedade, como é que você pode fazer para poder lidar melhor com essa situação, sair dessa situação, evitar essa situação. Então muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Muitas coisas se lê, muitas coisas se fala. Eu espero poder contribuir muito com você hoje por ter vivido essa história. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, esse problema de ansiedade afeta 264 milhões de pessoas no mundo. São muitas pessoas, por conta da complexidade, velocidade, da dinâmica do mundo moderno. Ainda mais esse momento que a gente vive agora, um momento no meio de uma pandemia. Estamos para sair dessa pandemia, sinceramente eu acredito que a gente está perto de sair, já tem vacinas desenvolvidas por vários países. O Brasil, por exemplo, já tem a sua própria vacina, então em breve a gente deve sair dessa situação. Creio eu que mais uns 2, 3 meses já devemos ter declínios na curva do coronavírus. Então, a ansiedade até um tempo atrás era considerado o mal do século. Agora, com o advento do coronavírus, fica até difícil saber o que é mais complicado, se é uma coisa ou outra, não é? Mas eu acredito que a ansiedade ela pode ser muito combatida se você tiver cuidado, se você tratar de algumas coisas de uma maneira muito especial que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, primeiro a gente tem que entender quais são as causas da ansiedade. Os especialistas apontam basicamente 3 causas para ter ansiedade. Okay? A primeira causa pode ser por um fator genético, predisposição genética. O segundo pode ser estilo de vida. Dependendo do seu estilo de vida, se ele está desbalanceado, você pode ter problemas de ansiedade. E o terceiro são acontecimentos impactantes. A sociedade que está muito caótica pode gerar esse tipo de problema, a insegurança, a desesperança. Então tem alguns acontecimentos que podem impactar ou desencadear esse processo de ansiedade na sua vida, tá bom? Então são temas extremamente importantes, temas extremamente relevantes que vão fazer você ter uma compreensão melhor de toda essa situação. Eu quero orar por você agora também, você que está aí na tela, você que está aqui junto comigo nesse momento, para que a gente possa ter uma inspiração especial para essa pregação. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela oportunidade de pregar a sua palavra. Nos dê tranquilidade, paz, que o seu Espírito, Senhor, esteja presente para que a gente possa desenvolver um trabalho de levar a sua palavra, Senhor. Ó meu Pai, obrigado pela oportunidade de poder amá-lo, servi-lo, glorificá-lo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder ter o Senhor como mentor, que o Senhor possa dirigir essa reunião, meu Pai. Que o Senhor possa colocar as instruções corretas para que nós possamos falar da sua palavra, meu Senhor. A sua palavra tão importante que traz solução para todas as coisas da vida, inclusive para a ansiedade, meu Pai. Esse mal que assola tantas pessoas e que essa palavra possa servir para que essas pessoas possam ouvir essa palavra e libertar-se desse mal, encontrar, Senhor, soluções, tanto na ciência como soluções, Senhor, que vêm da sua palavra. Tudo que peço e agradeço em nome do seu Filho Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Vamos falar sobre o terapeuta Gary Collins. Ele escreveu um livro e ele define 2 tipos de ansiedade lá que são muito interessantes para a gente compreender. Uma é a ansiedade normal e outra é a ansiedade aguda ou neurótica. O que é uma ansiedade normal? É aquilo que todos nós temos. A ansiedade é uma coisa normal. Imagina que você está numa selva, o leão está te perseguindo. Você tem aquela ansiedade, corre, isso é normal. Você vai fazer uma entrevista de emprego da sua vida. É normal você ter ansiedade. Antes de um evento especial, antes de uma determinada situação, isso é normal. O problema é que quando essa ansiedade começa a afetar o teu corpo. O problema é quando essa ansiedade começa a te gerar desconforto, mal-estar, dificuldades. Esse é o grande problema. É aí que você precisa ter cuidados. Quando isso começa a afetar a sua qualidade de vida. Isso é a ansiedade aguda ou neurótica, né? E o Gary Collins, ele traz várias ferramentas para a gente tratar essa ansiedade, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista cristão. E nós cristãos temos
algo muito especial para poder equilibrar a nossa vida e trazer as coisas à normalidade, que é o Senhor Jesus. E dentro ainda desses dois tipos de ansiedade, ansiedade normal, ansiedade aguda ou crônica ou neurótica, nós temos aí a contínua e a de crise de pânico. Tem pessoas que ficam ansiosas por períodos prolongados, gera tensão, enfim, uma série de características físicas que a gente vai falar um pouquinho agora, e tem outras pessoas que têm aquele fenômeno que a gente chama de agorafobia, né? Que é a síndrome do pânico. A pessoa acha que vai morrer, enfim, vai com tudo quanto é médico, faz tudo quanto é exame, tudo dá normal, mas é um problema do cérebro que dispara algumas reações bastante difíceis, né? E quais são os sintomas aí principais que a gente vê nessa dificuldade da ansiedade? Bom, primeira coisa, né, para você perceber se você realmente está uma pessoa ansiosa, se isso passou da conta. Quando você tem uma preocupação excessiva, isso por períodos prolongados, por exemplo, por mais de 6 meses, quando você considera difícil controlar a ansiedade, quando você tem inquietação, cansaço fácil, fatigabilidade, dificuldade para se concentrar, dificuldade com memória, irritabilidade, pavio curto, é difícil de relaxar, alteração no sono, enfim, tem muitas coisas dessas daqui, juntas, combinadas ou isoladas, que te mostram um quadro de ansiedade. Isso pode acometer você, eu, todos nós e a todo tempo, por conta da dinâmica do mundo moderno, que ele realmente traz um componente muito propício para a ansiedade. Você vê hoje que nós estamos na era da velocidade instantânea. A pessoa te manda uma mensagem no SMS ou no WhatsApp e depois de 30 minutos te liga para saber se você viu, que é a resposta. Não é? Então isso aí gera uma aceleração enorme do dia a dia das pessoas, então intensifica muito essa questão, tá bom? Então você que está acompanhando aqui, esse é o caminho ideal, a Ideal Way, é uma igreja escola que tem o objetivo de levar para você o equilíbrio nas 7 áreas da vida. E o objetivo do dia de hoje a gente fala sobre ansiedade. E na ansiedade a gente encontra muitas dificuldades. Na ansiedade a gente encontra dificuldade para trabalhar, dificuldade na convivência, dificuldade nas atividades, porque a ansiedade é algo que traz um desconforto mental, psicológico muito grande, né? E as pessoas ansiosas até deixam as outras ansiosas, dificultam as coisas. Então, a ansiedade é algo que tem que ser tratado, senão até traz problemas familiares para os outros entes. Isso é algo muito grave, muito sensível. Você, quem não tem experiência de ter um familiar, um parente, um amigo com ansiedade, acaba trazendo, até o ambiente fica muito pesado, difícil. E as pessoas precisam de ajuda e nós temos que ajudá-las. E existem saídas para isso. Como é que a gente sai da ansiedade? São basicamente 3 situações que você pode sair da ansiedade. Primeiro, buscar ajuda médica, porque ele vai te ajudar com conversas, ressignificar muitas coisas na sua vida. Procurar também fazer meditação, a meditação é importante, onde você acalma, reflete. Ter os momentos que você tem só para você, isso é importante, momentos únicos, para você poder refletir um pouco mais sobre a vida, isso é muito vital, tá bom? Segunda coisa para sair da ansiedade é buscar a paz de Cristo. A paz de Cristo te ajuda a sair da ansiedade. Ela é vital na sua vida e a gente vai falar um pouco mais sobre cada item desse. E terceiro, equilibrar a sua vida. E para isso, para equilibrar a sua vida, eu vou te dar algumas estratégias de curto prazo e estratégias de médio prazo, tá bom? Estratégias muito bacanas, muito legais que eu apliquei na minha vida e tem me ajudado muito e tem ajudado milhares, milhões de pessoas no mundo, tá bom? Então, no item 1 que eu falei para você de procurar ajuda médica, você precisa procurar um psiquiatra. A princípio você pode procurar um psicólogo, ele vai conversar com você e se precisar tratar com químicos, você vai falar com um psiquiatra. E ele tem as estratégias para isso, de curto prazo, para poder controlar os sintomas, a situação e algumas outras coisas de médio prazo, onde vai equilibrar uma série de coisas no seu corpo. Mas é vital procurar ajuda médica. Uma das coisas mais importantes, o médico estudou para isso. Ele tem a habilidade para poder diagnosticar. Até porque na ansiedade existem variações dentro desse espectro. E ele vai poder prescrever a melhor dosagem, a melhor forma de você poder se tratar. Então não deixe de procurar o médico, o psiquiatra e principalmente conversar com ele. Essas conversas vão ser vitais, porque ele trata de outras pessoas, ele conhece e vai poder te orientar. Muitas vezes você é workaholic, tem um ritmo extremamente alucinante, às vezes é uma experiência que você está passando.
Tem situações, por exemplo, que te gerem um estresse enorme, te geram um problema e isso desencadeia a ansiedade, isso permanece na sua vida e o profissional vai te ajudar a identificar isso, tá bom? A segunda coisa que eu falei, buscar a paz de Cristo. Isso é muito importante. Você lembra aquela passagem do Senhor Jesus Cristo no barco? É possível ter a paz de Cristo ocupando o lugar e o medo da ansiedade. No lugar da ansiedade você coloca a paz do Senhor, né? O que determina na realidade, tem um texto muito legal que eu quero ler para você, que é o seguinte, ó, Filipenses, né, ele tem um texto interessante no versículo 2, e ele fala que é possível ter a paz de Cristo ocupando o lugar e o medo que a ansiedade tem no nosso coração e na nossa mente. Mesmo que as circunstâncias externas não mudem, o que determina a paz do barco não é a ausência da tempestade, mas a presença do Senhor Jesus do lado de dentro do barco. Quando o Senhor Jesus está no barco, a tendência é você eliminar a ansiedade e as dificuldades, porque o Senhor Jesus, Ele é o teu companheiro. Então eu quero ler alguns textos bíblicos aqui para você que podem te dar sustentação básica para compreender como tratar o tema de ansiedade da sua vida. O primeiro texto é de Provérbios 12, 25, que diz o seguinte: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis alegram. Então buscar palavras amáveis, pessoas que falam coisas boas, que nos ajudam a fortalecer. E fugir das preocupações, não tem o porquê de se preocupar, é se ocupar antecipadamente com alguma coisa que você nem tem controle. Você vai perceber que a ansiedade é você se preocupar com o mal que muitas vezes não existe. Muitos problemas se agigantam na sua vida. Você acredita que eles são enormemente potenciais, mas eles não são. Eles são problemas pequenos que a sua mente potencializou. Então as preocupações, elas tiram a felicidade da gente. Não se preocupe. O Senhor trata dos temas que são especialmente os temas impossíveis. O Senhor cuida. E busque a palavra das pessoas sábias e entendidas. Isso em Provérbios 12, 25. E Mateus 6, 27 diz o seguinte: e nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. O livro de Mateus diz que nenhum de nós pode fazer um fio de cabelo ficar branco ou preto. A gente não consegue mudar nada. Então não tem porquê de ficar se preocupado com coisas que não se tem controle. Filipenses 4, 6, 7 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, Filipenses 4, 6, 7. Ou seja, está claro para não andar ansiosos com coisa alguma, porque o Senhor Jesus, pelas orações, Ele vai tratar de todos os temas. Em Timóteo 2, 1, 7 diz o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Isso é interessante, essa última palavra, equilíbrio. 2 Timóteo 2, 1, 7, né? Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Equilíbrio é a chave da vida. Nós vamos ver isso mais adiante. Em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando você está no propósito de Deus, Deus cuida de você. Não há com que se preocupar. E tem mais dois textos importantes para a sua meditação. Isaías 26, 3 e 4, que diz o seguinte: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, por o Senhor somente, o Senhor é a rocha eterna. O Senhor é a rocha eterna da nossa vida. E, por fim, nós temos Mateus 6, 33, 34, que diz lá: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas por vós. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pois é, são vários textos bíblicos que eu separei para você. Esses textos vão ser colocados aqui na tela. E são textos importantes para a gente poder meditar, que a palavra nos traz informação, para a gente não ficar muito preocupado com o dia de amanhã, com ser ansioso. Você sabe que depressão é viver de passado e ansiedade é viver de futuro. E a gente precisa compreender que o futuro a Deus pertence. Deus cuida do futuro, não se preocupa com o futuro. Às vezes você pode estar com um problema na sua casa, um problema financeiro, familiar, de saúde, e você está lutando contra isso. Coloca nas mãos de Deus, faça tudo o que está ao teu alcance, se dedique ao máximo. Faça a tua parte que Deus te ajudará, mas faça a tua parte. E você fazendo ela, Deus te ajudará.
quero te dar várias dicas práticas aqui para você lidar com a situação da ansiedade, muitas dicas práticas. A primeira dica, faça uma autoavaliação. Essa autoavaliação é extremamente importante, essa autoavaliação. E ela serve para você compreender quais são as causas que te geram ansiedade. Quais são as causas? Certa vez o rei Davi, no Salmo 1, capítulo 39, Salmo 139, 23 e 24, o Davi pediu para Deus vasculhar o seu coração e que fizesse aflorar os males que ali estavam. Davi pediu a Deus que revelasse os males que estavam no seu coração, no Salmo 139, 23 e 24. Você precisa descobrir qual é o gatilho que faz você ficar ansioso. Qual é a situação que te traz ansiedade? Qual é a pessoa que te traz ansiedade? O local? Quais são as circunstâncias? Porque às vezes algumas circunstâncias são gatilhos para ansiedade, expressões, formas que podem te fazer tirar a paz. Você precisa descobrir isso. Muitas situações e aí você vai identificar e você evitar aquele lugar, aquela pessoa, aquele tipo de conversa. Muitas vezes isso é importante você entender quais são os gatilhos que fazem isso acontecer. E tentar eliminar esses gatilhos de todas as maneiras. Né? Esse é o primeiro passo, a primeira dica, essa autoavaliação. Tudo tem um gatilho para começar o processo de ansiedade. Segunda coisa, não ficar só. Cultivar bons e saudáveis relacionamentos, né? Isso é vital, você ter relacionamento, pessoas que possam te ajudar, conversar, trocar ideias, que já passaram por isso. Isso é muito bom, especialmente conversar com pessoas que já superaram essa dificuldade, os desafios que elas tiveram dia a dia, isso vai te ajudar demais, tá bom? Terceira coisa que eu quero falar para você ter hábitos saudáveis. E aqui eu elenquei para você 6 hábitos saudáveis que vão te ajudar nesse processo de ansiedade. Primeiro, evitar o consumo de álcool, porque o álcool ele pode acelerar ou dificultar a ação de alguns medicamentos. O álcool pode gerar algumas dificuldades para você, então o álcool não é bom. Segunda coisa, eliminar a cafeína. A cafeína também pode travar, pode gerar dificuldades para você. Você vê, a cafeína é uma das principais responsáveis por travar a musculatura quando as pessoas já têm um processo de ansiedade, né? Eu vivi essa situação, eu vou contar uma história para você, e a cafeína para mim era muito difícil, né? Gerava muito problema, ela aumentava o estresse. Terceira coisa, mexe o corpo. Eu vou te explicar como eu consegui sair de um quadro difícil em 4 ou 5 meses, um quadro muito difícil para um quadro moderado, e depois mais de 6 meses para um quadro leve. Como? Atividade física incessante, porque quando você faz atividade física, há uma série de produção de hormônios, tá bom? Próximo item, buscar gerenciar o estresse. O estresse tem que ser gerenciado, procurar controlar. Fala para você mesmo, olha, fique tranquilo, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Gerencie as dificuldades, procure não deixar aquilo subir ao coração. Próximo, desenvolver técnicas de relaxamento, como por exemplo mindfulness, yoga. Você tem que ter momentos de relaxamento. E dica número 6 de hábitos saudáveis, para você ter uma alimentação saudável, alimentação rica em produtos naturais, né? Aliás, nunca o artificial vai superar o natural, sempre coisas naturais, tá bom? Vamos lá, então eu falei para você de alguns blocos aqui para você tratar de ansiedade. Primeiro, fazer uma autoavaliação. Segundo, não ficar só. Terceiro, eu falei sobre hábitos saudáveis e aí dei 6 dicas de hábitos saudáveis, que é consumo de álcool, cafeína, exercício, gerenciar o estresse, relaxamento, a alimentação saudável. E agora o item 4, alegre-se no Senhor. Diz lá em João 14,16 e Filipenses 4,4. Alegrar-se. Alegrar-se é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, pois Ele disse que jamais nos deixaria. Alegre-se no Senhor. Que nem o apóstolo Paulo disse, tua graça, o Senhor Jesus disse, minha graça te basta, Paulo. Então a graça do Senhor te basta, se alegre no Senhor. Confie no Senhor que Ele tomará as providências. Item 5, confie em Deus em oração. Faça oração ao Senhor. A oração é um grande remédio para controlar a ansiedade, sabe? Deixa eu falar para você algo muito importante agora.
abrindo aqui uma janela sobre o tema ansiedade, né? Todos os problemas que a gente tem na nossa vida, para todas as situações, eu vou falar para você a palavra mais importante do mundo para todas as dificuldades. A palavra mais importante não é sim, não é não, não é talvez, não é... Não, a palavra mais importante é socorro. Socorro. Nos momentos de dificuldade, peça socorro ao Espírito Santo de Deus, para que te ajude com sabedoria, com entendimento, para que você possa ter tranquilidade e fazer o que deve ser feito. Então, ore a Deus e peça socorro para lhe ajudar nas dificuldades. Isso vai ser vital para você. E deixa eu falar um pouco para você agora sobre o terceiro bloco aí, importante. Eu disse para você que são 3 coisas importantes para você tratar a ansiedade, tá bom? Falei para você que nós temos que cuidar da nossa atividade física, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar da nossa mente. E falei para você também que nós temos que cuidar de equilíbrio, né? Falamos aqui da ajuda médica, falamos aqui de buscar a paz em Cristo e falamos também do equilíbrio. Por que o equilíbrio é vital? Porque a ansiedade muitas vezes acontece por desequilíbrio. As pessoas estão desequilibradas, trabalhando demais, workaholic, aí tem burnout, uma série de coisas, pumba! Aí acontece, a ansiedade é uma forma do corpo avisar, olha, muda o teu ritmo, muda o seu estilo de vida, tem alguma coisa errada. Porque embora você vá no psiquiatra, tenha as medicações, etc., aquilo não vai corrigir a raiz do problema. Você não nasceu ansioso. Aquilo vai ser para contornar o momento crítico da doença. Mas a grande mudança vai acontecer quando mudar o seu estilo de vida. Então, você precisa compreender que a própria Bíblia diz que Deus não deu espírito de covardia, mas de coragem e de amor e de equilíbrio. Então o equilíbrio, e aí eu convido você a equilibrar 7 áreas da vida. A área pessoal, profissional, familiar, social, financeira, cultural e espiritual, que é exatamente o projeto Caminho Ideal da nossa igreja escola, para equilibrar as áreas da vida. Se você tiver as áreas da vida equilibradas, você vai evitar de ter muitos males na sua vida, mas muitos, como ansiedade, como uma série de coisas. Vamos revisar um pouco o que é equilibrar as áreas da vida? Porque eu disse para você das ações de curto, médio e longo prazo, né? Pegando aqui o material que eu fiz para você aqui. Quais são as ações de curto prazo para você tratar a questão da ansiedade? As ações de curto prazo é você procurar o especialista, tratar com medicação, etc., né? E a ação também de curto, médio prazo é você cada vez mais se empenhar no estudo da palavra do Senhor, no desenvolvimento da palavra do Senhor. Então, primeira coisa, buscar um especialista para te ajudar. Talvez com terapia, com tratamento químico. Segunda coisa, aprofundar-se nas coisas de Deus. E terceiro, aí equilibrar. Você vai ter que mudar o teu estilo de vida para sair dessa. Tá bom? E quando eu falo para você as 7 áreas da vida, eu quero falar área pessoal. O que é área pessoal, gente? É a saúde física e mental. A saúde física está ligada com atividades físicas, está ligada com você poder consumir bons alimentos, está ligado em você dormir uma quantidade razoável de horas por dia, no mínimo 6 a 8 horas. Tudo é saúde física, o teu corpo, a máquina tem que funcionar. E saúde física, também a área pessoal, está ligada com saúde mental. Saúde mental está ligada ao quê? A ler coisas boas, ouvir coisas boas, colocar coisas boas na cabeça. Deixa de assistir programa de televisão que fica falando da estatística de morte de coronavírus. Deixa de assistir essa mídia sensacionalista que procura só falar de notícia ruim. Não esquece que para a mídia notícia ruim é notícia boa. Esquece disso daí. Coloca coisas boas na sua cabeça. Lê bons livros, tenha boas companhias, pessoas que têm boas perspectivas. As coisas estão melhorando. Tá bom? Segunda coisa, a área profissional. Na área profissional, no profissional, você coloca suas ideias, a sua expressão do mundo. É na área profissional que você realiza os seus maiores sonhos. É na área profissional que você consegue concretizar o teu chamado. Então, na área profissional, eu recomendo para você o desenvolvimento profissional, com cursos, com treinamentos, procurando aprender um pouco mais o seu trabalho, as tendências, né? Se aperfeiçoa nessa área, equilíbrio nessa área. Mas, Paulo, eu estou num quadro de ansiedade, eu sei, eu estou falando de ações de longo prazo. Porque se você não se especializar profissionalmente, você pode ficar desempregado. E aí vai te gerar ansiedade, porque vai te gerar outros problemas. Então, no médio e longo prazo, até por ações preventivas, é equilibrar as áreas da vida. Quando você equilibra as áreas da vida, você evita uma ansiedade e a melhor estratégia de médio prazo para você é que não voltar mais um quadro de ansiedade. Então,
sempre procurar estar em dia na área profissional, na área familiar, cuidar da sua relação com a sua esposa, com seus filhos, né? Agradeço imensamente a minha esposa que está aqui do meu lado agora, gravando essa pregação especial. Daqui a pouco tem lá o aniversário do bebê, né? E está aqui comigo, isso é muito legal, dando força, dando energia, dando disposição. Eu vou contar minha história para você aqui daqui a pouco, no final dessa pregação de 2017, você vai entender a importância da esposa para abençoar a sua vida também. Vamos lá, então é importante cuidar da área familiar, ter um tempo para os filhos. Aqui de onde eu estou tem uma piscina do lado. Hoje, todos os dias, por exemplo, eu brinco com os meus filhos na piscina, vou brincar com eles. Tem que equilibrar, né? A minha filha disse para mim, papai, eu nunca tive tanto tempo com o senhor como eu estou agora. Eles cresceram, não pude ver crescer pequenininho. Então isso é vital, você cuidar. Os filhos são presente do Senhor. A área social por que ela é vital? Porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ter os pais e mães que você teve, né? E muitas crianças não têm os pais que você é para os seus filhos. Sua preocupação não pode ser só na sua família, tem que ser na sociedade também. Você tem que ajudar outras pessoas que não tiveram as condições que você teve e que não têm as condições que você tem. Não esqueça que a grande virtude é a alegria em dar. Há mais alegria em dar do que em receber. É mais importante quem serve do que quem é servido. Então sirva na sociedade, ajude. Área financeira. Gente, uma das principais preocupações que tem no mundo, uma das primeiras razões da quebra de casamentos não está ligada à falta de amor, está ligada à falta de dinheiro. No ranking, é a causa, está entre as primeiras 5 causas de separação no mundo, é problema financeiro. Sabe por quê? Porque o homem gasta mais do que ganha, a mulher gasta mais do que ganha, eles não têm um gerenciamento familiar. Isso dá um problemaço, e se a pessoa não controla o financeiro, pode entrar no quadro de ansiedade e dificuldade. Quantas pessoas aí com dívida, com problemas, ficam ansiosas e entram nesse quadro? A parte cultural. Por que cultural é importante? Porque nós somos seres que fomos feitos para pensar, para criar, para desenvolver. Todos nós temos que aplicar o nosso potencial. A Bíblia diz que nós somos mini criadores. A gente cria avião, cria carro, cria projetos. Então a área cultural é fundamental porque quanto mais cultura, mais desenvolvimento mental. Você pode criar soluções, pode criar alternativas para você, para a sua família. Então cuidar da área cultural, cinema, teatro, televisão, bons programas. Tem bons programas na televisão? Sim, claro que tem. Então você precisa cuidar da área cultural. E por fim, a área espiritual. A área espiritual, gente, deixa eu dizer uma coisa importante para você, meu amado irmão. A área espiritual, tudo aquilo que é natural é muito superior àquilo que é artificial. E tudo aquilo que é natural é feito por Deus. Deus faz o que é natural, Deus fez o sol, as plantas, Deus fez as frutas. Então, a área espiritual, ela nos dá sabedoria para a gente poder compreender o mundo. A área espiritual nos dá sabedoria para compreender que o que dá para se ver foi feito por aquilo que não se vê. Deus que não se vê fez o mundo que se vê. A área espiritual é a essência da tua vida. Você é mais um ser espiritual que o ser humano, feito de matéria, porque a tua alma é imortal. Você foi criado e a sua alma volta para Deus quando você parte desse mundo. E você precisa cuidar da sua alma. O Senhor Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. A sua alma tem que ser alimentada. Olha, pior do que um corpo desnutrido é uma alma desnutrida. Porque o corpo desnutrido, ele mata só a carne, mas a alma desnutrida, ela mata a vida, a esperança. Só tem um jeito de alimentar a sua alma com o Senhor Jesus. Não tem outro jeito. Não tem outro lugar no mundo, não tem outra entidade, não tem outra religião, não existe. Só o Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Alimenta a sua vida com o Senhor Jesus, alimenta a sua vida com a sua palavra. Eu falei para você que ia contar aqui a minha história, né? Já estamos 30 minutos aqui de pregação, então eu vou contar a minha história para você. Em janeiro de 2017, aliás, em 2016 eu fiz uma viagem para San Diego, num evento de marketing digital na época, e já estava sentindo muita dor no corpo, umas coisas esquisitas, 2016 mais ou menos. E aí eu falei, nossa, não consegui entender bem o que era aquilo, mas já era um prenúncio. Isso foi janeiro, fevereiro de 2016. Quando foi em fevereiro de 2017, o que aconteceu? Eu estava numa reunião
de trabalho no escritório nosso na Berrini e comecei a suar muito, e comecei a ficar pálido. Suar, ficar pálido e começou a me sentir vertigem. Fui no banheiro, falei, meu Deus, eu estou tendo um ataque cardíaco. Saí dali e fui direto para o pronto-socorro. Chegou lá, não tinha nada. O médico falou para mim, olha, você não tem nada. Tem grande chance disso daí ser uma ansiedade. Eu falei, mas doutor, não vejo porquê disso, nunca tive isso e tal. Talvez foi alguma coisa que eu comi, sei lá. Ele falou, olha, tem que investigar. Saí dali, fui para minha casa. Dali 2, 3 dias, pumba, de novo. Comecei a suar frio, comecei a sentir aquela situação, pressão subir. E isso começou a ficar frequente. Procurei o médico, e fui um médico, fui outro médico. Fui no médico que fez uma batelada de exames. Exames do coração, exame de um monte de coisa. Não viu que eu não tinha nada. Clinicamente, nada. Chegou à conclusão, que eu estava com pânico, síndrome do pânico. Gente, teve ocasiões que eu fui para um determinado lugar, parei meu carro no McDonald's e minha esposa foi me buscar, que eu não conseguia sair de lá com o carro. Aí você fala, meu Deus, como se explica uma coisa dessa? Pois é, se explica porque é o seguinte, é um ataque imenso que acontece no teu cérebro. É um desbalanceamento químico que acontece. E aí você desregula as funções do corpo. Aumenta e diminui a sua pressão, aumenta e diminui batimentos cardíacos. Ou seja, o cérebro fica desregulado. Então você entra num estado de pânico. O seu corpo entende como se você tivesse pânico. Só que não está tendo uma situação de pânico. Eu vivi isso na pele, foi uma luta imensa. 1 ano de luta. Dos primeiros 6 meses, bem forte, né? Reduzi o ritmo do meu trabalho, teve 1 ou 2 meses que eu fiquei sem trabalhar, reduzi o ritmo do trabalho. A esposa me ajudou demais nesse período, fui atrás de ajuda médica, comecei a tomar medicação e aí comecei a estudar o assunto e entendi que a causa do problema se teve alguns fatores. No meu caso, por exemplo, eu descobri que meu filho tinha autismo. Foi um negócio pesado quando eu tive essa notícia. E segundo, algumas ameaças de sequestro que eu estava tendo no Brasil. Então, isso aí gerou um transtorno muito grande. E acumulado com algumas outras coisas, gerou essa crise de pânico. Bom, como que eu saí dessa? Com medicação, num primeiro momento, depois com muita busca do Senhor Deus e equilíbrio na vida, equilibrando mais a vida. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, a ansiedade é uma coisa que se você não cuidar, você pode voltar a ter pânico, essas coisas, pode voltar a ter. Pânico eu não digo, porque você já aprende a administrar a situação, mas pode voltar a ter problemas, tá bom? Então eu quero dizer para você que sim, a ansiedade tem cura, dá para você ficar super bem, mas as 3 dicas que eu te dou quais são? Primeira, procure um profissional especializado, converse com alguém na igreja para te ajudar, nós temos pastores muito experientes, a gente está aqui para servir, para ajudar. Primeira coisa é essa, né? Procure ajuda médica. Nós estamos aqui também para ajudar com algum aconselhamento. Nós não vamos fazer o papel do médico, mas vamos ajudar. Segunda coisa, procure o Senhor Jesus. Frequente uma igreja, procure fortalecer a sua alma, porque a estrutura do corpo, a alma sustenta o corpo. A alma, na verdade, ela é muito mais forte do que você imagina. A alma é a energia que está no teu corpo. A alma é a conexão que você tem com o Espírito de Deus. Fortaleça a sua alma. Fortaleça a sua alma com a palavra de Deus. Essa é a segunda estratégia que eu te dou. Faça isso muito rápido. Procure ajuda e fortaleça a sua alma. E terceiro, busque equilíbrio para a sua vida. As 7 áreas da vida. Pessoal, profissional, familiar, social, financeira, cultural e espiritual. Tá bom? Para a gente finalizar essa nossa pregação aqui, como eu sempre faço, eu vou fazer uma revisão muito rápida aqui, ok? De alguns minutinhos de tudo que a gente falou aqui. Nós falamos que a ansiedade é o mal do século. A ansiedade é o mal do século. Não se sabe agora, por conta do coronavírus, o que está sendo mais mal, né? Mas eu ainda acredito que seja porque o coronavírus é algo que é transitório. Veio, daqui a pouco vai ter
as vacinas, etc., e passa. Mas a ansiedade, ela é silenciosa e ela é realmente algo muito complicado devido à complexidade do mundo. Então, ansiedade é o mal do século. Nós falamos aqui também que as causas da ansiedade são basicamente 3. Pode ser genética, um pouco de predisposição genética, o estilo de vida desbalanceado, e falamos também de acontecimentos impactantes aqui, como por exemplo, parte de insegurança, desesperança, a sociedade caótica. Eu falei para você do meu exemplo aqui que foram algumas situações de ansiedade. Nós vimos também que tem 2 tipos de ansiedade, a ansiedade normal e a ansiedade aguda ou neurótica, né? A normal é que todo mundo tem, mas a aguda e neurótica é aquela que já começa a incomodar. E nessa aguda neurótica tem ainda 2 tipos, aquela contínua que você está sempre ansioso e tem aquela de crise de pânico. Você está tranquilo, de uma hora para outra, pumba, dá uma crise de pânico. Nós vimos também que tem vários sintomas que isso dá, dor de cabeça, cansaço fácil, fatigabilidade, pavio curto, etc. A coisa vai ficando muito difícil e você precisa cuidar disso, porque senão você afeta até a saúde da sua família. Teve um momento que o meu cardiologista ligou para mim, né? Porque e puxou a orelha, né? Falou para minha esposa me puxar a minha orelha, que eu não tinha coisa nenhuma, que o meu problema era que eu tinha que tratar da cabeça, que não tinha nada a ver com o coração. Olha que coisa, tá bom? Falamos também como sair da ansiedade. Falamos que são 3 coisas fundamentais para sair da ansiedade. Procurar ajuda médica, falamos que pode ser psicoterapia, né? Para poder conversar com você, ressignificar muita coisa. Falamos de meditação, falamos de yoga, né? Falamos também de buscar a paz do Senhor Cristo, né? Porque a diferença não é o barco, a tempestade. O problema não é a tempestade, a questão é o Senhor Jesus estando dentro do barco. Se Ele está no barco com você, a tempestade já deixa de ser um problema, tá bom? Buscar Cristo, e nós sabemos que tem que alimentar a alma com coisas boas. E terceiro, falamos de equilibrar a vida. E no equilíbrio da vida nós falamos as coisas de curto prazo e falamos as coisas de médio prazo, tá bom? No curto prazo eu falei para você que o quê? Como que se equilibra a vida? Equilibra a vida buscando essa ajuda que eu falei no item 1, com a medicação, com a psicoterapia. Falei também que no curto prazo você vai ter que buscar o Senhor Jesus na hora, mas falei que no médio e longo prazo o que você tem que fazer? Buscar equilibrar 7 áreas da vida. O equilíbrio das 7 áreas da vida vai prevenir você de problemas de ansiedade e vai evitar que você volte a ter problemas como esse, tá bom? É isso aí. Muito bom falar com você, muito bom falar desse tema tão importante, tão relevante para nós. E antes de fechar aqui, eu vou convidar a Roseli, que vai vir aqui para a gente fazer a oração final para você, tá bom? Já estou aqui com a Roseli do meu lado. Tivemos a gravação aqui de quase 35 minutos, né? Falamos sobre ansiedade hoje, é um tema extremamente importante. A Roseli acompanhou todo o tema, tem me ajudado muito em todo esse processo, ela tem estudado muito esse tema. Vai poder falar um pouquinho com você aqui, alguma coisa que ela queira dizer, né? E fazer uma oração final para nós. Amém. Que palavra edificante, né? De impacto aqui para nossas vidas. De fato, a gente tem que aprender e se disciplinar para colocar em prática todas as ferramentas. Só assim, de fato, a gente vai conseguir ver mudanças. Quando a gente consegue realmente, né, entender que nós temos que mudar, olhar para dentro e não olhar para fora, aí sim o processo, o ciclo de transformação se inicia. Então, vamos orar agora, baixe sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse alimento. Obrigada, Senhor, por essas ferramentas que nós aprendemos hoje, práticas, à luz da Bíblia. Obrigado, Senhor, pelo esse testemunho do Paulo, pelo que o Senhor fez na vida dele. Eu pude acompanhar, Senhor, aqui lado a lado e vi a sua mão, Senhor, abençoando todo esse processo e Ele colocando tudo isso em prática. Obrigado, Pai, e que as pessoas possam usar essas ferramentas e consigam, Senhor, ser livres e consigam, Pai, viver o seu propósito nessa terra. Abençoe, Pai, a cada família, proteja todos, Senhor. Livra, Pai, de todo mal, que os seus anjos possam abençoar cada um e proteger, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Muito bom estar aqui com você. Acompanhe a nossa comunidade Caminho Ideal. Nós temos encontros praticamente todos os dias com materiais, né? Todos os dias tem materiais na internet. A gente fala sobre as 7 áreas da vida.
pessoal, profissional, familiar, social, financeira, cultural e espiritual. Uma mentoria cristã, uma mentoria para você equilibrar as áreas da vida. Nós temos trabalhos incríveis aqui, palestras da área profissional, profissionais da área de saúde. Nós falamos sobre vários temas muito importantes aqui. Falamos, por exemplo, com autismo. Já entrevistamos aqui no nosso canal do Caminho Ideal especialistas nos Estados Unidos, né, experts mundiais no tema. E isso tem sido uma bênção na vida de muitas famílias, né? E você pode acompanhar tudo isso nesse canal. O objetivo do nosso projeto aqui é levar a palavra de Deus para você. Levar o que tem de melhor nesse mundo, na verdade, né? A palavra de Deus é o que tem de melhor nesse mundo e também trazer novidades e tudo aquilo para poder agregar na sua vida. Nós somos uma igreja que busca genuinamente servir ao Senhor Jesus Espírito em verdade. Tá bom? Tá chegando aqui um convidado especial. Paulo, come here. Say bye. Say bye. Ah, ele pode fazer oração agora, não pode? Pode. Então vamos lá, faz uma oração para todo mundo para a gente terminar o culto. Let's gonna pray. Our Father, Father, Oh. heaven, Mommy, Nane, Thy kingdom, Con, Thy will, Big Dog, on as it is. Give us They are very bright. and forgive What's best? as we forgive. Who bows against us? Lead us not, To temptation, but deliver us from evil. Amen. Amen. Amém. Deus abençoe a sua vida, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau. Glória a Deus. Palavra abençoada. Queria te dar um recado antes da gente cantar a última canção. Essa semana nós continuaremos com nossas palestras e cultos, né? Então fica ligado aí você nas suas redes sociais, no Instagram, no YouTube, para que você possa crescer em sabedoria, em conhecimento e se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando um novo dia começa e ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crer. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei.
inatingível, de repente vai Glória a Deus, boa semana a vocês.